O poder moderno não precisa mais de tanques nas ruas. Ele governa pela dor contínua. Dor de não saber se vai dar certo. Dor de não saber se vai faltar. Dor de não saber se amanhã será pior. O medo não precisa ser extremo. Precisa ser constante. Insegurança econômica. Medo de perder a casa. Medo de adoecer. Medo de errar. Quando a dor vira pano de fundo da vida, as pessoas não se rebelam. Elas se adaptam. O sistema aprende isso há séculos. Quem sofre demais não luta, sobrevive. E sobreviver consome toda a energia que poderia virar questionamento. Por isso, o poder moderno não cria colapso total. Cria desconforto permanente, o suficiente para cansar, nunca o bastante para explodir. Essa dor não é acidente, é engenharia social refinada. O medo não serve só para assustar, serve para organizar comportamento. Um sistema baseado em medo não precisa mandar, ele antecipa. Quando as pessoas têm medo de perder renda, de perder moradia, de adoecer, de errar, elas se tornam previsíveis. Previsíveis no consumo, previsíveis no voto, previsíveis no silêncio. O medo encurta o horizonte. Quem tem medo pensa no mês, não no ano, não no futuro. E isso é funcional, porque quem vive no curto prazo aceita piores condições, troca liberdade por estabilidade, chama sobrevivência de escolha. O poder moderno entende isso perfeitamente. Por isso ele não promete bem-estar, promete controle do caos. Fique comigo que não piora. Questione menos que dói menos. Obedeça que é mais seguro. Não é uma ameaça direta, é condicionamento contínuo. E quando o medo vira normal, qualquer alívio parece recompensa. Assim, o sistema não precisa ser amado, precisa ser menos assustador que a alternativa. E isso organiza sociedades inteiras sem um único tiro. Quem chega ao topo não chega limpo, chega exposto. Quanto mais alto alguém sobe no poder, menos privado se torna. Decisões deixam rastros, acordos deixam provas, concessões deixam dívidas morais, jurídicas ou reputacionais. O sistema não precisa inventar crimes, ele arquiva vulnerabilidades, e isso cria um tipo de controle mais eficiente que ameaça direta. Porque quem tem algo a perder, protege o sistema, evita ruptura, mantém o acordo. Não é preciso dar ordens, basta lembrar o que está em jogo. É por isso que raramente alguém no topo rompe de verdade. Troca discurso, troca o lado aparente, mas não quebra a engrenagem. Não porque todos sejam perversos, mas porque quase todos estão presos por colaterais invisíveis. Reputação, patrimônio, família, legado. O topo não é um lugar de liberdade absoluta, é um lugar de conformidade sofisticada. E assim, o sistema se mantém estável. Medo embaixo, chantagem silenciosa em cima. Ninguém precisa ser herói, só precisa não sair da linha. Justiça exige liberdade, e medo elimina liberdade. Um sistema justo depende de pessoas capazes de escolher sem pânico, sem urgência, sem ameaça constante. Mas quando o medo organiza a vida, as decisões deixam de ser éticas e passam a ser defensivas. Quem tem medo aceita injustiças menores, normaliza abusos graduais, chama a adaptação de maturidade. A dor constante distorce o senso de limite. O que antes era inaceitável vira o possível. E isso cria uma hierarquia perversa. Quem sente menos dor decide, quem sente mais dor obedece. Não porque concorda, mas porque não pode arriscar. Um sistema assim não precisa ser coerente. Precisa ser estável, estável o suficiente para continuar, injusto o suficiente para extrair. E qualquer tentativa de correção profunda é tratada como ameaça, não como melhoria. Porque a justiça real reduziria o medo. E reduzir o medo significaria devolver às pessoas a capacidade de dizer não. Nenhum sistema que depende do medo sobrevive à liberdade. Liberdade não acaba de uma vez. Ela é desgastada.
Um pouco menos de escolha aqui, um pouco mais de medo ali, uma concessão hoje, outra amanhã. E quando alguém percebe, já não escolhe por convicção, escolhe por sobrevivência. O poder baseado no medo não precisa ser cruel o tempo todo. Precisa ser onipresente. Ele vive na dívida, na insegurança, na vigilância, no silêncio. Enquanto as pessoas estiverem com medo de perder, elas aceitarão quase tudo em troca de continuar. E enquanto o topo estiver preso a colaterais invisíveis, ninguém rompe de verdade. Esse sistema não cai por denúncia, cai quando o medo deixa de organizar a vida. Porque no instante em que as pessoas recuperam a capacidade de dizer não, o poder muda de forma. E a pergunta final, a única que importa, é esta: quem você seria se o medo não estivesse decidindo por você?